Olá a todos, estamos aqui novamente. Meu nome é Mariana Brito. A gente vai falar sobre a reforma do Código Civil, o projeto. Eu vou tratar sobre direitos reais, propriedade e afins. Eu vou começar agora com um breve comentário sobre o artigo 1228-A. É reconhecida a titularidade de direitos patrimoniais sobre bens imateriais. O projeto prevê essa inserção e ele fala sobre os direitos patrimoniais sobre os bens imateriais. Em outro vídeo, quem está acompanhando, eu já falei sobre a posse dos direitos digitais, que já foi prevista, a gente discutiu sobre as consequências. Então, nessa parte que fala sobre a propriedade, ele traz o reconhecimento da titularidade desses bens. Então, esse é o comentário que eu tinha para fazer. Antes da gente entrar em direitos reais, que aí eu vou falar sobre os direitos reais mais comuns, mais tradicionais. O artigo 1227 é o primeiro que eu vou abordar. Vou dar uma lida aqui no artigo como ele está no Código Civil atual. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos nesse código. O projeto ele trouxe uma mudança na redação do caput, que é a cabeça do artigo, mas alterou somente questões de propriedade técnica. Mas realmente a alteração são os parágrafos, parágrafo 2º, 3º e 4º, que ele traz de novidade. Agora, o parágrafo 1º, ele também não existe na redação atual do 1227, mas é uma questão mais de sedimentar um entendimento que já existe. Qualquer interessado pode ter acesso à certidão de inteiro teor da matrícula para comprovação de propriedade, dos direitos dos ônus reais e das restrições sobre imóvel, para o resguardo de seus direitos. Não trouxe nenhuma inovação, mas o novo código tem essa intenção de organizar o Código Civil para a atualidade. O parágrafo 2º enuncia: detectado qualquer fato que evidencie que o registro não representa a verdade dos fatos, os órgãos da Corregedoria dos Serviços Registrários providenciarão a notificação dos interessados para as retificações necessárias. Nesse caso, ele está abordando um procedimento de retificação no cartório que já existe na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Então, na verdade, ele está se adequando a uma realidade já existente, mas ele está trazendo para o Código Civil para que haja uma organização, uma integração com as outras leis. No parágrafo 3º, ele reza: se a incorreção do registro não puder ser sanada a pedido do interessado ou de ofício, porque nesse caso existem dois procedimentos previstos na LRP: a requerimento do interessado e de ofício, que o de ofício são as incorreções relativas a erros de dados, entre outros. Já do interessado se refere à área do imóvel, que aí você tem que fazer um estudo com relação ao que está previsto na matrícula e o que é real, qual é a medida real do imóvel. Então, o parágrafo 3º diz que se a incorreção do registro não puder ser sanada, tanto a pedido do interessado quanto de ofício, nas hipóteses que são previstas para esses dois requerimentos, o juiz corregedor determinará a ciência daqueles que serão atingidos pela retificação ou pelo cancelamento do registro. Se as incorreções não puderem ser sanadas, ou a requerimento do interessado, ou nas hipóteses previstas para a retificação de ofício, quem vai ter que sanar essas incorreções vai ser o juiz corregedor. Já no parágrafo 4º, a redação é: cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Aqui, a gente tem uma questão um pouco controversa, porque, em geral, no Código Civil, no direito brasileiro, o terceiro de boa-fé, ele é bem protegido. E aqui nesse artigo, ele, na verdade, desconsidera. Ele diz que o cancelamento do registro, ele gerará a possibilidade de reivindicar um imóvel pelo proprietário, ainda que haja terceiro de boa-fé. Apesar desse parágrafo ir de encontro com todo o sistema jurídico que protege esse terceiro adquirente, eu entendo que a redação está adequada ao caso que ele está abordando. Eu acho que é o mais justo, porque se há uma incorreção no registro que tenha feito o terceiro adquirente adquirir um direito real, o proprietário não deve ser punido por isso, tendo que respeitar
os direitos do terceiro adquirente. É óbvio que o terceiro adquirente pode ser indenizado na medida do que ele adquiriu, o que ele gastou, as perdas e danos. E no caso concreto isso vai ser avaliado, mas o proprietário não tem que ser punido por essa situação de incorreção do registro. O artigo 1247, que já é na parte de propriedade, ele fala de algo similar a esse artigo que a gente acabou de falar. Ele também fala sobre alguma incorreção no registro. E aí eu vou ler o artigo como ele está hoje no Código Civil para a gente comparar com a reforma. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. O caput desse artigo no projeto de reforma, ele apenas vai alterar o final. Em vez de reclamar que se retifique ou anule, ele vai ficar com postular que seja retificado ou cancelado. Isso, na verdade, novamente, é uma correção de impropriedade técnica, porque o registro não é anulado, ele é cancelado. O que é anulado é o negócio jurídico que gerou aquele registro. E o parágrafo único do artigo 1247, na redação atual, lê: cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente de boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Nesse caso, esse parágrafo único foi alterado, a redação foi alterada e ele foi modificado de posição porque surgiram 3 parágrafos. Então, na redação do projeto, ficaria parágrafo 1º: não se procederá ao cancelamento do registro de título aquisitivo irregular que possa atingir direitos reais adquiridos onerosamente por terceiros de boa-fé sem que eles sejam ouvidos. Então, nesse caso, ele acrescentou a necessidade de oitiva do terceiro adquirente para o caso de cancelamento de registro. E aí, óbvio, é uma situação justa, porque se há um terceiro adquirente boa-fé, ele deve ser ouvido caso o registro do direito dele na matrícula do imóvel seja pedido o cancelamento desse registro. Então, não vai poder proceder o cancelamento sem a oitiva do terceiro adquirente. O parágrafo 2º: não será considerado de boa-fé o terceiro que comprovadamente tinha ciência da irregularidade do título. Quem tinha ciência da irregularidade do título não é terceiro adquirente boa-fé, é considerado terceiro adquirente má-fé. No parágrafo 3º, a aquisição do terceiro de boa-fé não prevalecerá em face de direitos reais adquiridos, independentemente do registro e nas situações expressamente previstas em lei. Nesse parágrafo 3º, a gente tem uma situação parecida que a gente leu no artigo anterior, que no parágrafo 4º falava sobre o cancelamento do registro e que poderia o proprietário reivindicar o imóvel ainda que o terceiro adquirente fosse de boa-fé. E nesse caso aqui, a gente está falando sobre que os direitos reais adquiridos, ainda que não registrados, eles vão prevalecer sobre o direito do terceiro adquirente de boa-fé. Então, aqui eu acho uma situação um pouco complicada, porque quando você vai adquirir um imóvel, você olha a matrícula do imóvel primeiro para saber se aquele imóvel está regular. Então, você vai ver todos os direitos reais incidentes sobre o imóvel, os gravames, os ônus. Então, para você adquirir um imóvel, aquele ali é a primeira providência, a primeira diligência que você vai tomar para saber se aquele imóvel ele está regular, se você tem algum risco de perder. Nesse caso, ele está dizendo que a aquisição que você fez, você tomou os cuidados necessários para a aquisição daquele imóvel. Você olhou a matrícula, viu o que tinha lá registrado. E mesmo assim você pode perder o imóvel porque há direitos reais adquiridos, mas que não foram registrados na matrícula. Eles não foram efetivados. E mesmo sem esse registro, eles vão prevalecer sobre a sua aquisição. Então eu acho esse problema aqui, esse parágrafo aqui é um problema, porque como é que o terceiro adquirente iria saber desses direitos reais? E o direito real ele tem que ser registrado na matrícula. Então aí é uma situação que a gente vai ter que ver como que vai ser o desdobramento na jurisprudência. Esse foi o tema trazido para falar hoje aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande um comentário que eu respondo. E aguardem os próximos vídeos que a gente vai falar de outros artigos de reforma do Código Civil.